Olá, seja bem-vindo a SMV 20, a nossa semana de marketing e vendas com foco em agências e consultorias, promovida pelo Client Hub, pela Abradee Nacional e pela agência ProMais. Eu sou a Karine Sabino, CEO da Adobe Comunicação Digital, e essa semana eu vou estar aqui apresentando para vocês a trilha de marketing. Mas, antes da gente dar início à nossa palestra, eu tenho alguns recados importantes para vocês. O primeiro recado é que ao longo dessa semana nós teremos mais de 80 palestras e elas vão acontecer de forma simultânea. E se você está querendo assistir mais de uma ao mesmo tempo, você não precisa se preocupar. Todas elas estarão disponíveis até o dia 28 de fevereiro. Então fique tranquilo, monte a sua programação e depois você terá acesso a todas as outras palestras. O segundo recado é sobre um sorteio que a gente vai estar realizando essa semana. Os participantes da SMV 20 poderão ganhar um ingresso para o Digitalx Expo 2020 em São Paulo e um exemplar do livro Mentropia, do Estevão Soares. Para isso, durante essa semana, você precisa fazer um history marcando a gente. A hashtag é SMV2020. Basta fazer o history, marcar a hashtag e você vai estar concorrendo. E é claro que o sorteio vai rolar somente no final da semana. Então, na sexta-feira, a gente vai anunciar para vocês que é um vencedor dessa promoção. Então, galera, a gente está agora aqui com Vinícius Gambetta para mais uma palestra na nossa semana de marketing e vendas com foco em agências e consultoria. O Vini está falando com a gente do Canadá, mas tem no currículo dele uma experiência também na China, que me chamou bastante atenção. Vou pedir para ele comentar um pouquinho. E o foco da palestra, o tema principal é o planejamento estratégico nas agências. O Vini é empreendedor da agência de bolso, acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar sobre isso, e a gente vai trazer esse tema que às vezes é um dos principais pontos falhos dentro das agências. Então, Vini, vou pedir para te se apresentar, falar um pouquinho dessa tua experiência profissional e a gente já emenda aí falando um pouquinho da importância do planejamento e como você vê essa falta de cultura do planejamento estratégico nas agências. Vamos lá, então. Eu sou o Vinícius, como a Karine falou. Eu fundei a agência de bolso no início do ano passado, mas antes disso eu tive aí 6 anos à frente da 2Trend, uma agência de publicidade, né? Então eu trabalhei ali no meio de agência de publicidade normal e depois eu fundei a agência de bolso. Hoje eu produzo conteúdo para quem trabalha em agência, quem é profissional freelancer, mais dentro dessa área. E a minha área, na verdade, ela não era planejamento. Eu sempre gostei muito de planejar, até porque quando a gente fundou a agência, a gente foi incubado dentro de uma incubadora de startups. Então, eu sempre tive muito mindset de startup e tal. E dentro de uma startup, você precisa planejar muito bem qual que é o próximo passo, porque justamente eles crescem muito rápido, né? Então, eu vi que isso me diferenciou um pouco, assim, das outras agências com quem a gente estava competindo na época, justamente porque eu percebia que não era uma prioridade para eles planejar. No meu caso, sempre foi uma prioridade. Então é isso. Basicamente, eu trabalhava na área de vendas, mas como eu era dono da empresa, a gente acabava fazendo meio que de tudo um pouco e eu acabava planejando bastante para os clientes, mesmo sem saber se que aquilo dali era um planejamento, que aquilo dali era um planejamento estratégico. Até hoje, inclusive, eu tive um bate-papo com o Estevão Soares um tempo atrás, e até hoje eu não tenho certeza se o que eu faço é um planejamento, sei lá, que grandes agências do Brasil fazem, ou se chega perto disso. Eu faço o meu estilo de planejamento, eu nem sei se ele é um planejamento certo, se é um planejamento errado, mas é um planejamento que me ajuda a entender todo o processo e, em geral, ajuda os clientes a entenderem o processo também, que eu acho que é o objetivo principal do planejamento. Ter todo mundo ali entendendo o que está acontecendo, ter um norte, saber onde vai chegar, quando vai chegar e como vai chegar lá. Vinícius, a gente sabe que o planejamento, seja o planejamento de marketing, o planejamento estratégico da empresa, um plano de negócios, ele é algo que vem sendo maturado nas empresas, principalmente por causa desse movimento de startups, como você mencionou, mas é algo que empresas com mais anos ainda tem uma certa barreira, né? Muitas empresas procuram as agências já pensando na execução, mas sem ter esse planejamento. Como é que você analisa isso
E eu vou dizer pela minha agência, a Adobe, a gente recebe esse volume de prospects já querendo a execução e não passar por uma etapa de planejamento. Como é que tu avalia isso e qual é o teu conselho para quem está passando por isso nesse momento enquanto agência ou consultor? Eu acho que existe aí um problema de mercado, não de mercado, na verdade é um problema de posicionamento da maioria das agências, né. A maioria das agências está trabalhando num regime de pastelaria, né. Então o cliente ele chega e ele fala: "Eu quero 3 pastéis para viagem", você vai lá, produz esses 3 pastéis e entrega. Quando na verdade eu acho que uma agência ela tinha que estar trabalhando muito mais como se fosse um médico ou um nutricionista, sabe. Onde o cliente ele chega com o problema, ele explica qual que é o problema, e você vai trabalhar um diagnóstico para encontrar qual que é o melhor tipo de solução que esse cliente precisa. E é basicamente impossível você fazer isso sem um planejamento, né. Como é que você vai encontrar qual que é a melhor solução do cliente, se você não faz um diagnóstico, você não faz as perguntas que você deveria fazer para ele, você não desenha aquilo dali para entender, se faz sentido ou não, qual que é a melhor estratégia, como que você vai encontrar determinado resultado. Então eu acho que é um problema de posicionamento. E mais do que isso, você falou ali, que esse é um problema grande, principalmente das empresas menores, das agências menores, né. Eu acho que as grandes agências, elas estão acostumadas com esse processo de planejamento, mais acostumadas, porque o cliente pode pagar, por um processo maior, né. O processo ele pode, juntar várias pessoas diferentes e tal, o cliente pode pagar por isso, então agências maiores tendem a planejar mais do que agências pequenas. Mas eu acho que é importante você começar de alguma maneira. Você não precisa ter um planejamento de 120 páginas para o teu cliente, mas, pô, pega, uma folha sulfite, coloca o ponto onde vocês estão, coloca o ponto onde vocês querem chegar e começa a discutir com o cliente, como é que vocês vão fazer para chegar lá. Ah, o cliente é de uma universidade, sei lá, uma escola de idiomas, e ele quer ter 50 matrículas até o final do ano. Começa a trocar uma ideia com o cliente: "Ah, beleza, você quer ter essas 50 matrículas? Qual que é a promoção que a gente pode fazer aqui no mês tal? Como que a gente pode fazer isso, isso?". E daí você vai desenhando, faz um roadmap. Se você tiver um roadmap, um mapa de como você vai chegar no teu objetivo, já é mais do que, sei lá, 90% das agências, dos profissionais freelancers fazem. Para a gente startar esse planejamento, quais seriam os pontos iniciais, ou que você entende que são os elementos básicos, não para um planejamento óbvio, denso, talvez como grandes agências façam, mas quais são aqueles triviais, aqueles essenciais para a gente ter um planejamento de marketing eficiente na agência? Ó, o básico que eu acho que você precisa ter dentro de um planejamento é você entender muito bem o negócio do cliente, o público do cliente e os objetivos do cliente. Então, se você conseguir entender bem essas 3 coisas, eu acho que você já tem metade do caminho andado, né. E uma das maneiras de você fazer isso, primeiro é conversando muito com o cliente. Então conversar, fazer as perguntas certas, realmente entrar no negócio do cliente. Várias vezes eu cansei de chegar para o cliente, conversar com o cliente e tal, ele já tinha passado por várias agências antes, e o cliente me falar tipo: "Poxa, nunca me fizeram esse tipo de pergunta antes, nunca me perguntaram qual dia da semana é o meu dia mais fraco, nunca me perguntaram qual que é a época do ano onde eu tenho mais dificuldade de pagar minhas contas", esse tipo de coisa, sabe. Mas ela indo para um termo bem prático mesmo. Se você não conhece nada do negócio do cliente, você precisa entender como que é o modelo de negócio dele, começa desenhando um business model canvas. Então que é o básico, é como se fosse um modelo de negócio, né, se você jogar no Google aí vai encontrar, mas basicamente para você entender como que é a dinâmica do negócio dele, quem são os parceiros, quem é o público, enfim, já vai te dar uma visão geral do negócio. Depois uma análise SWOT simples para você entender qual que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, do negócio. E o mais importante, talvez, quando você fizer esse tipo de análise, não é simplesmente para você fazer ali forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, colocar num PowerPoint e mostrar isso para o cliente, né. Por que que você está identificando isso? Para você poder neutralizar as ameaças, para você poder, aproveitar as oportunidades do mercado dentro do teu plano de ação. Então, depois que você analisou, vai lá, o negócio do cliente, fez análise SWOT, definiu as personas, que acho que é bem importante também, você criar um plano de ação. Tipo, como que você vai chegar em determinado objetivo.
E aí você vai usar essas informações que você tem, a minha persona é assim, assim, assado, para você definir qual canal que você vai utilizar para alcançar essa persona, ou então, a minha análise SWOT disse que existe ameaça tal, como que eu posso neutralizar ela? Se a gente utilizar tal estratégia, a gente pode neutralizar ela? Pode. Então, basicamente isso. Eu acho entender bem o negócio do cliente e com isso, para isso, pode usar aí um Canvas, uma análise SWOT, entender bem quem é o público do cliente, definindo as personas, e aí parte para um plano de ação. E nesse plano de ação você vai ter que utilizar como base o que você aprendeu antes. Acho que essa é a base. Aí, conforme você vai tendo tempo e dinheiro, você pode ir ampliando isso, pode ir atrás de pesquisas de mercado, você vai gastando mais tempo para refinar melhor cada uma dessas etapas. Você falou bastante de buscar informações com o cliente, né? É, essa é a fonte de informação principal? Onde é que a gente consegue as informações para startar esse planejamento? Então, eu sempre acho que o cliente ele vai ser uma fonte de informação muito boa, não necessariamente porque ele entende muito do assunto, porque a gente vê que de vez em quando o cliente ele realmente ele não entende quem é o público dele, e isso precisa ser refinado, mas porque o cliente ele sente a dor. E se a gente quer, vai lá, satisfazer o cliente, a gente precisa resolver as dores do cliente. Então eu costumo focar muito nas dores quando eu estou falando com o cliente. Quais são os principais problemas dele, os problemas dele, o que, que ele sente mais, quais são as dificuldades dele no dia a dia. Então essa é a minha principal fonte de informação para os problemas do cliente. Tá Mas bom? basicamente, quando eu vou desenvolver um planejamento, então, essa primeira parte eu busco conversar bastante com o cliente. Quando eu entro numa parte mais de público, obviamente a gente escuta o cliente antes, mas a gente não confia 100% naquilo que o cliente diz, sabe? Então a gente precisa de um pouquinho mais de informação. Quando é possível, a gente conversa com os clientes também. Então eu tenho vários clientes onde eu fui entrevistar os clientes desses clientes para tentar definir uma persona melhor e tal. Se isso não é possível, ou às vezes se a gente tem tempo e consegue abranger um pouquinho mais, eu vou atrás de ou levantamentos específicos, e aí você pode entrar, sei lá, no site do IBGE, no site do Ministério do Trabalho, Datafolha, enfim, para trazer um pouco mais de cientificidade para dentro do teu planejamento, né? Trazer um pouco mais de dados quantitativos para você poder ter um start, saber por onde começar, né? E um negócio que eu gosto de falar também, o planejamento, e principalmente quando a gente está falando de construção de personas, não é um negócio que você vai ali, imprime na gráfica, cola na parede e aquele dali é teu planejamento ao longo do ano. Você tem que ir mudando, você vai refinando isso ao longo do tempo. Mas eu gosto muito de basear sempre os meus planejamentos em estudos científicos. Então vamos supor que você precisa, sei lá, você está planejando tá fazendo planejamento de mídias sociais de um bar, de um restaurante, alguma coisa assim. Pô, muito provavelmente existe algum estudo científico, algum paper que eles já fizeram um levantamento dos bares e restaurantes do Brasil e vai ter informações legal para você tirar dali, de quem que é o público, de qual que é o ticket médio. Cara, sempre tem alguma coisa do tipo. Então dá para pesquisar, tem bastante material na internet, onde você consegue pesquisar isso, e daí é só dar aquela filtrada, aquela refinada, eh, e trazer isso, traduzir isso em uma estratégia para conseguir alcançar esse público, né. Acho que isso é o mais importante. Eu já vi um planejamento de agência sendo apresentado, onde o atendimento só cuspia essas informações pro cliente e não apresentava de fato o que, que ele ia fazer com as informações. Então ele falava: olha só, o teu público é assim, assim, assado, você tem esse problema, essa daqui é a oportunidade. Fechou, esse daqui é o nosso planejamento. Não, isso não é um planejamento. Isso é no máximo um monte de informação desencontrada, né? Acho que sempre tem que convergir em beleza, como que a gente vai usar isso agora? Acho que essa é a parte mais importante. Na Adobe, a gente costuma dizer que é o diagnóstico e o prognóstico, né? Exatamente. O que faz com isso agora? E do que você falou de que a gente precisa fazer os reviews nesse planejamento, eu sou da área de planejamento, né, na empresa, e eu costumo dizer para os nossos clientes que a gente está criando uma trilha e não um trilho. Então, assim, a gente Uhum. está criando um caminho que pode ser que no andar tem algumas outras, né, nuances. E isso sempre traz um ponto de bastante atenção, que é como que a gente vai manter alinhado aquilo que a gente planejou
os resultados que a gente está obtendo com a execução disso, com a expectativa do cliente, porque às vezes ele cobra, pô, não, né? Você me projetou isso aqui, agora até, né? Como manter o planejamento estratégico alinhado com o cliente? Então, isso na verdade é bem complexo, mas eu acho que é tudo uma questão de comunicação. Eu acho que na verdade 90% dos problemas que acontecem dentro da agência são problemas de comunicação, problemas de alinhamento de expectativa com o cliente e tal. Tem 2 cenários que eu vejo quando eu vou executar um planejamento. Um é quando a gente executava um planejamento, quando eu estava dentro da agência, a gente executava um planejamento que a gente ia executar esse planejamento. Então, ó, eu planejava e a gente executava. Acabava se tornando um pouco mais fácil, porque a gente entendia todas as nuances daquele planejamento, mas muitas vezes a gente esquecia de fazer o acompanhamento desse planejamento com o cliente. Então é extremamente importante você estar ali pelo menos uma vez por mês. No caso, a gente costumava fazer planejamentos de longo prazo, né? Planejamento de 12 meses, por exemplo. E daí, pelo menos uma vez por mês, a gente tem que sentar com o cliente, mostrar o que, que a gente fez e mostrar que aquilo que a gente fez a gente realmente tinha planejado fazer, e se aquilo dali funcionou ou não. E daí, dentro do planejamento, você vai definir para cada uma dessas etapas quais são os indicadores que você vai medir, né? O objetivo, a nossa meta era ter ali no primeiro mês tantos leads e tantas vendas. A gente não bateu isso daqui, e daí você procurar o porquê. O importante é você ter esse alinhamento durante o processo e não só ao final dele. Porque senão vai chegar no final de 12 meses, o cliente vai falar: beleza, eu não bati a meta, e ele vai ter uma surpresa ali. Ele vai falar: droga, vocês não fizeram o que vocês disseram que ia fazer. Agora, se você está todos os meses ali acompanhando, primeiro que é muito mais difícil você falhar, porque você consegue ajeitar e ir ajeitando o caminho e tal. É, e segundo que isso não vira uma surpresa para o cliente, porque ele entende todo o processo, ele entende quais são as tentativas, o que você está fazendo em cada uma das etapas. Então, eu acho que é muito uma questão de alinhamento de expectativa. Você chamar o cliente para conversar antes de fazer o planejamento, explicar para ele que aquilo dali não é uma garantia, que você acha que aquele dali é o melhor caminho que existe naquela etapa ali. Sei lá, vamos supor que você vai planejar um ano, vão surgir outras coisas ali. O cliente vai ter uma ideia maluca de lançar um produto ali no meio, ele vai perceber que o cliente dele mudou, ele vai ter um problema na firma de um jeito ou de outro, vai ter um escândalo que vai vazar, a economia vai deslanchar ou vai afundar de vez. Tem vários outros fatores que vão influenciar esse planejamento. Então, você mexer no planejamento ao longo do caminho é muito importante. E um outro cenário que eu falei que tinha era quando você faz um planejamento, e isso tem acontecido bastante comigo agora que eu não estou mais na agência, quando eu faço um planejamento para outras pessoas executarem, né? Então, por exemplo, uma startup me contratou alguns meses atrás para eu fazer um planejamento de um ano para eles, para a equipe interna deles executar. Só que eu sempre vendo esse planejamento com um acompanhamento. Então, beleza, a equipe de vocês vai executar, mas eu quero uma reunião por mês durante os próximos 12 meses, onde eu vou estar presente nesse acompanhamento para eu entender como que a equipe de vocês executou isso e para eu poder sugerir mudanças nesse planejamento. Porque ele vai ter que mudar com base no que for sendo descoberto ao longo da execução, né? Planejamento e execução tem que andar sempre muito, muito juntos. Eu acho que é isso. Você estava falando e eu estava pensando justamente nessa questão de, beleza, tenho o planejamento, mas como eu distribuo a execução dentro da minha agência para de fato ter a entrega para o cliente? Qual a tua sugestão sobre isso? Como assim distribuir dentro da agência? Uma A questão de. gente, a gente fez um planejamento estratégico, certo? De um cliente que Uhum. envolve, sei lá, todas as áreas, né? Site, redes sociais, um pouco de comercial, depende do nível desse planejamento. Para eu garantir a entrega desses resultados, a minha equipe interna ela tem que estar alinhada com essa execução, certo? Como que eu faço Uhum. esse repasse de bastão da área do planejamento para as equipes internas? Qual é a Então, tua sugestão? eu não sei como isso funciona exatamente em grandes agências, né? No meu caso, eu sempre trabalhei com equipes muito menores, então se tornava muito mais fácil. Mas eu sempre gostei muito de envolver toda a equipe dentro da parte do planejamento também, porque fica mais fácil para eles entenderem depois.
Mas ainda que você não consiga envolver vai lá, todas as peças da tua agência dentro do planejamento, é importante que você apresente para eles o planejamento tal como você, na verdade, melhor do que você apresentou para o seu cliente, né? Todo mundo tem que estar muito dentro do que está acontecendo e esse acompanhamento tem que ser rotineiro. Na verdade, eu acredito que seja um desafio muito maior você explicar o planejamento para sua equipe do que você explicar o planejamento para o seu cliente, né? Porque o cliente não precisa entrar dentro das partes técnicas e nos pormenores ali, e no caso para sua equipe você precisa. E vai lá, para o cliente você consegue fazer um acompanhamento mensal, um acompanhamento quinzenal, e para sua equipe tem que ser um acompanhamento quase que diário ali. Então, sim, é um problema grande, eu acho que daí a gente já entra um pouco na questão talvez de gestão de processos e como que as agências gerenciam seus processos internos, que também é um problema grande. Mas eu acho que o trabalho quando a gente tem um planejamento fica muito mais fácil do que quando a gente não tem planejamento. Tipo, eu já tive esses 2 casos dentro das agências e eu sentia que a equipe ficava muito mais bagunçada e completamente perdida quando eles não tinham um planejamento para se guiar. E eventualmente isso vai acontecer, de tipo, alguém da equipe pega e começa a fugir um pouquinho, mas e como você tem o planejamento, e daí você precisa de uma boa liderança para isso, e pode ser alguém do planejamento, pode ser um líder de equipe, pode ser o dono da empresa, se a agência for pequena, para puxar essa pessoa de volta para o planejamento e falar: olha só, a gente planejou isso daqui, a gente precisa entregar tal resultado. É comunicação. Eu acho que o grande problema das agências é comunicação, como que ela se comunica tanto com o cliente, quanto com os próprios funcionários, quanto com a própria equipe. Vini, falando ali sobre ainda a execução, tem 2 pontos muito importantes nisso, né. O primeiro é, às vezes a gente faz o planejamento para 6 meses, 1 ano, e não consegue desenvolver todas as ações que estavam projetadas, ou de Uhum. repente o desempenho de mídias e a verba disso acaba se esgotando antes daquilo que a gente tinha previsto, né. Eh, Nesse processo, qual é o procedimento correto, né? Qual a sugestão do que adotar? E se acontecer, o que que se torna indispensável nesse momento? Então, a gente sempre trabalhou com replanejamento, assim, muito replanejamento. Então, quando eu faço um planejamento para minha equipe executar, eu tenho que entender que isso vai mudar ao longo do caminho e muitas vezes e eu já tenho que deixar isso muito claro para o cliente. Eh, Normalmente a gente tem ali um plano B, um plano C ou alguma coisa do tipo. Vai lá: "Nossa, não deu para fazer a campanha patrocinada tal, porque acabou verba, a gente tem uma opção orgânica ou através de um influenciador que vai ser um pouco mais barato", ou alguma coisa assim. Então é importante ter isso em mente, e isso ao longo do processo, enquanto você está planejando, esse tipo de discussão já vai aparecer. Então você pega ali a sua equipe de planejamento ou, se for o caso, a equipe toda, dentro da agência, tá ali dentro de um brainstorm para decidir o que que vai ser feito para determinado cliente. Já vão surgir várias ideias. Vocês vão eventualmente eleger a melhor ideia para que seja colocada dentro do planejamento, para que seja o plano principal. É importante não descartar as outras ideias, porque elas podem muito bem servir de plano B. Porque quando você for, vai lá, a cada uma vez por mês, pelo menos, você for revisitar esse planejamento com o teu cliente, você mostrar o que está certo, o que está errado, o que está bacana, o que não está bacana, não basta você falar para o cliente: "Ó, infelizmente a gente não conseguiu atingir o resultado aqui". Você tem que propor uma solução para ele também. Então é importante que você tenha em mente isso e que você precifique isso também. Você entender que o planejamento não vai acabar quando você apresentar o planejamento. Mais uma vez, eu acho que é a mesma coisa, assim, comunicação e e acompanhar o resultado de fato. É muito normal a gente ver gente que abandona o planejamento. Tipo, fez o planejamento, achou sensacional do caralho, apresentou, o cliente ficou com o olhinho brilhando, falou: "Nossa, isso era tudo que eu precisava na minha vida". Chega na outra semana, tá fazendo qualquer outra coisa que tá fora do planejamento, porque o cliente pediu, porque não teve pulso firme para chamar o cliente de volta pro planejamento, ou porque alguém da equipe, achou que ia ser uma boa ideia, mas não parou para fazer todo o processo de novo. Não existe nada de errado em você ter uma boa ideia e você querer executar ela, mas você tem que parar para fazer o processo, para pensar se aquilo dali faz sentido para o negócio, se aquilo dali encaixa dentro da verba do cliente. Eh,
Mas vai lá, voltando para a tua pergunta, acabou a verba, você precisa dar uma desculpa para o cliente, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai chegar para o cliente, vai pedir desculpa para ele, porque eventualmente você planejou alguma coisa errada ali ao longo do caminho, ou algum outro fator externo que vocês não tinham pensado influenciou, e você tem que propor uma nova saída para isso. Acho que é o trabalho da comunicação, né? É a mesma coisa se você for no médico. Tratamento tal não deu certo, você volta no médico, ele vai falar: "Nossa, que pena, não deu certo, agora a gente vai tentar tal coisa". Mais ou menos isso, né, Vini? Tem um ponto importante, que é como você falou no começo, algumas agências elas não trabalham com planejamento, isso não está lá dentro dos processos, né? Você colocaria isso como um diferencial? As agências que trabalham hoje com planejamento estratégico de marketing do cliente, elas saem na frente? E se sim, se isso, né, acaba destacando alguma agência, como é que a gente transforma isso num serviço? É possível transformar o planejamento estratégico de marketing em um serviço para a agência? Completamente, completamente. Eu tenho um podcast da agência de bolsa, o Trendcast, e a gente conversou bastante com o Rafael Kiso sobre planejamento, né. Rafael também tá no evento de vocês aí, também vai ter o talk dele. E o Rafael manja muito de planejamento, assim, acho que ele é uma das pessoas mais fodas na área de planejamento que eu conheço. E o Rafa, ele estava falando que dentro da agência dele, nenhum cliente ele só vendia, na verdade, o serviço de planejamento. Então você entra lá na agência do Rafa e você fala: "Eu quero um site", ele fala: "Não, eu não te vendo um site, te vendo um planejamento. Se no meu planejamento eu chegar à conclusão que você precisa de um site, aí eu vendo o site para ti. Mas você só entra aqui dentro comprando o planejamento de mim". Então ele cobrava lá, não faço ideia quanto é que cobrava, mas olha lá, cobre R$ 1.000, 5.000, 10.000, R$ 20.000 por um planejamento. Depois que executou o planejamento, eu vou dizer o que você precisa. E aí, eventualmente, você pode contratar de mim ou você pode pegar esse planejamento e executar com outra pessoa. Mas você vai saber o que fazer. Eu acho que quando você consegue chegar nesse momento na sua agência, é o ideal. Porque você consegue agregar muito valor. A partir do momento que você começa a planejar, você agrega inteligência ao teu processo e a inteligência ela é um bem intangível, né? É diferente de você fazer uma peça no Facebook que você consegue precificar aquilo dali muito fácil. Quando você adiciona inteligência a essa peça, ela se torna intangível e é muito mais difícil de você precificar, então as pessoas pagam muito mais por isso. Então as pessoas pagam muito mais por um processo inteligente. Acho que quando a gente consegue chegar nesse nível, é muito bacana, de a gente conseguir clientes que realmente valorizam o planejamento e pagam bem por um planejamento. Até lá, você tem que educar o teu cliente a ver a importância nisso. Então, você vai ter que fazer planejamentos simplificados, você vai ter que mostrar para o cliente: ah, não, beleza, você me contratou para fazer a gestão do teu Instagram, não tem problema. Mas olha só, vamos pegar o primeiro mês aqui só para eu fazer um planejamentozinho para ti, a gente decidir algumas coisas e depois a gente poder executar isso com um pouco mais de precisão. Eu acho que tendo essa conversa já é o suficiente. É, fazer um planejamento não deveria ser o diferencial de uma agência de publicidade, na minha concepção, mas hoje em dia infelizmente, porque o cliente vai chegar e vai falar: eu quero gestão de Instagram, vocês conseguem começar na próxima segunda? E muitas vezes, por medo de perder o cliente, o atendimento ali vai falar: não, consigo, a gente dá um jeito, pode ficar tranquilo. E daí foi-se todo o planejamento, foi-se todo o propósito de uma agência, né? É, eu tive alguns casos, assim, dentro da agência, e normalmente esse tipo de cliente ele acaba ficando muito pouco tempo dentro da nossa carteira de clientes. Porque ele, eventualmente, ele vai perceber que aquilo dali não trouxe resultado, ou ele vai achar um sobrinho, um freelancer que executa a mesma coisa que você está executando mais barato. Porque se não tiver inteligência, ele só vai comparar ali a qualidade da peça que você está publicando, ou a frequência que você está publicando, ele não vai precificar todo o planejamento ou todo o tempo que você gastou por trás disso, né. Acho que essa é a grande diferença. Te ouvindo falar, eu fiquei aqui pensando em como a gente prova valor desse planejamento, né? Porque ele é uma etapa inicial antes da execução, que nem você falou, ele não é uma peça, né? Ele é algo intangível, assim. A pessoa, ela tá pagando, confiando no seu conhecimento de que você vai criar uma boa estratégia para ele. Como que você pontuaria as primeiras entregas desse planejamento?
como é que a gente pode mostrar valor ainda na fase de busca de informação, do planejamento? Como é que você provaria valor para o cliente daquilo que você está começando a construir? Então, eu acho que é muito legal quando o cliente ele consegue fazer parte desse processo. E ele vai descobrindo várias coisas sobre a empresa dele dentro desse processo. Vou dar um exemplo também dessa. O último planejamento que eu fiz foi para uma startup e a gente tirou vários ensinamentos daí, né? E a gente pegou e a primeira coisa que a gente fez ali, a gente definiu todas as personas dessa startup. A gente definiu, eles tinham 4 personas. E aí a gente pegou um dia, trouxe toda a equipe deles, eram acho que umas 15 pessoas na startup, uma startup que está começando. A gente juntou todos eles numa sala e começou a trocar ideias com eles sobre essas startups. E aí o que a gente fez? A gente pegou um quadro, colocou assim na parede e começou a pegar várias características e posicionar essas personas. Por exemplo, dificuldade de vender. Quanto mais para a esquerda, menos dificuldade, quanto mais para a direita, mais dificuldade. E aí a gente pegava a personinha 1 e posicionava ela num lugar. Daí o fulano falava, não, eu acho que é mais difícil de vender, eu acho que é mais fácil. E a gente posicionava todas as personas assim. Depois, vamos pegar o LTV, o Lifetime Value. Quanto maior o LTV, mais para a direita, quanto menor o LTV, mais para a esquerda. Esforço de suporte. Quem que dá mais suporte? Quem que dá menos suporte? A gente começava a posicionar todas as personas deles dentro desses espectros, né? E eles começaram, toda a equipe, na verdade, começou a ter vários insights disso. E daí eles falaram, nossa, olha lá, a gente está investindo muito dinheiro atingindo a persona tal, porque ela é fácil de vender para essa persona, mas, no entanto, ela fica muito pouco tempo com a gente, então ela está dando muito pouco dinheiro para a gente. Se a gente investir na outra persona, que é um pouquinho mais difícil de vender, vai ser mais vantajoso porque ela fica mais tempo com a gente. E eles começaram a tirar esses insights. Isso só aconteceu porque eles fizeram parte do processo. Então, eu acho que isso é fundamental, quando você traz o cliente para o processo e você consegue ensinar coisas para ele sobre o negócio dele dentro do processo. Eu acho que essa é a parte mais bacana, assim. A gente fala muito sobre wow moments, né? Tipo, qual que é o momento de excitação máxima do cliente. E eu percebo que é quando eu consigo ensinar para o cliente alguma coisa sobre o mercado dele. Eu sinto que eles acham muito legal isso, né? Ou sobre o mercado ou sobre o negócio dele. Então, traz o cliente para... Tipo, não faz as perguntas e depois define as personas sozinhas ali. Tipo, mostra isso para o cliente e tenta tirar, tenta provocar o cliente, fazer perguntas sempre pertinentes, tirar o cliente da zona de conforto para que ele chegue a conclusões ao longo do processo. Eu lembro que quando a gente terminou de fazer essa dinâmica das personas, depois um dos sócios dessa empresa, ele veio falar comigo, ele falou, cara, o valor que tu me cobrou no planejamento já teria valido a pena se ele acabasse aqui, só pelo que a gente conseguiu aprender nessa conversa. Então, eu consegui mostrar valor trazendo o cliente para dentro do processo. Não sei se é a única maneira, talvez existam outras, mas eu gosto sempre de trazer o cliente para dentro do processo para ele entender que aquilo dali é complexo e por isso que ele está pagando esse valor, e que aquilo dali de fato ensina coisas para gente utilizar depois para alcançar um público maior, para a gente ganhar dinheiro em cima disso. Eu tenho a mesma experiência que você. Quando a gente traz o cliente para participar de algumas etapas essenciais do planejamento, muda o olhar dele sobre a entrega. Principalmente, e acredito que seja a tua experiência também, porque ele vê que a gente não está pensando só no marketing, a gente está pensando na gestão do negócio dele, na melhoria do negócio como um todo. Acredito que Exatamente. seja a tua experiência também, né? Completamente, completamente. É muito isso. Inclusive, quando a gente vai fazer o acompanhamento do cliente, várias vezes é muito comum, né? Sei lá, o cliente ele começa a trazer algumas ideias malucas depois que já está tudo planejado, você já está na fase de execução, o cliente vem com umas ideias malucas e fala, eu quero fazer tal coisa, não sei o quê. E aí, um dos argumentos para você puxar isso é você relembrar esses momentos com o cliente. E daí você fala, mas você se lembra quando a gente estava lá discutindo quais que eram os principais objetivos de vocês e você me disse tal e tal coisa e a gente chegou a tal conclusão? Então, se eu for por esse caminho que você está me dizendo agora, a gente vai se afastar disso. Não é essa a minha ideia, eu quero que a gente alcance tal objetivo. E daí o cliente ele percebe, não,
verdade. Eu acho que ele tá pensando mais no meu objetivo do que eu. Eu acho que isso é importante, ele sente que você tá vestindo a camisa, assim. Vinícius, e depois disso, né, a gente planejou, mas a gente sabe que tem clientes e não de uma maneira errada, mas que pedem números, né? Pedem as métricas, os indicadores. Para você, quais são bons indicadores de que esse planejamento tá dando certo ou não? Então, eu acho que os indicadores, as métricas, eles têm que fazer parte do planejamento, na verdade. Você só vai descobrir quais indicadores são importantes para aquele planejamento fazendo o planejamento. Vendas, vai lá, a grande maioria dos clientes vão dizer que o número de vendas é, é um bom indicador, mas você pode novamente fazer provocações do cliente. Por exemplo, já planejei muito bar e restaurante na minha vida. E aí os clientes falavam, eu preciso de mais cliente. Daí eu perguntava, mas por que você precisa de mais cliente? Falava, porque eu preciso de mais dinheiro. Tá, mas não é a única maneira de você conseguir mais dinheiro tendo mais clientes, né? Se você aumenta o ticket médio, se você aumenta a rotatividade da casa, se você diminui as suas despesas, enfim, tem várias maneiras de aumentar o teu faturamento. E aí você consegue entrar em outras nuances. Então, o objetivo do cliente não era ter mais vendas, o objetivo era faturar mais. Eu acho que isso é importante também. Senão o cliente ele sempre vai falar que ele quer mais venda, mas às vezes é um problema de ticket médio. E daí o ticket médio dele está muito baixo porque ele está se posicionando muito mal. Então, o teu indicador deixa de ser número de vendas para virar um indicador de posicionamento, de como você vai se posicionar dentro do mercado, ou como as empresas, ou como os consumidores vão te perceber dentro do mercado. Então, vira mais uma questão de branding ou alguma coisa do tipo. É importante você fazer essas perguntas para você entender de fato qual que é o indicador que vai ser medido. E lá no começo do planejamento, você define quais vão ser esses indicadores, tanto no final do planejamento, ao longo de 12 meses, quanto durante o acompanhamento. Beleza, ao longo de 12 meses, os indicadores vão ser esses. Mas o que a gente vai estar medindo no mês que vem? Já vai ser esses indicadores ou não? É um processo. Primeiro a gente vai medir qual que é o impacto da marca e a gente vai começar a aumentar o tráfego do site para a gente aumentar o número de leads, para depois a gente converter isso em vendas. Então colocar qual é o indicador do final, que vai ser medido como resultado final do planejamento, se aquilo dali deu sucesso ou não, e quais são os indicadores de cada uma das etapas. Mas nunca acreditar só no que o cliente diz. Sempre provocar o cliente para ver se aquilo dali é de fato o que ele está precisando. Certo, ótimo, Vini. Pensando agora, até para a gente ir encerrando, tenho, não tenho na minha agência o planejamento, ou tenho ele com jeitinho. Para a galera sair daqui do nosso papo com tarefinha, como eu costumo falar, o que você pontuaria de importante, de startar o planejamento dentro da empresa? Como é que quem não faz começa e quem faz pode melhorar esse processo? Perfeito. Ó, quem não faz planejamento, eu acho que vocês têm que começar a pedir um tempo para planejar. Então, não fala para o teu cliente que você vai começar na semana que vem, porque antes disso você já vai ter trabalho e esse trabalho vai ser planejar essas ações. E, tipo, não começar de fato a não fazer nada sem planejar antes. Então, gestão de mídias sociais, dá para começar a semana que vem? Não, eu vou precisar de pelo menos 2, 3, um mês para começar a planejar isso. E aí, o que você tem que fazer nesse planejamento é garantir que todo mundo envolvido dentro do projeto saiba o que vai acontecer. Então, pode ser um planejamento mais completo, pode ser menos completo, mas desde o designer, atendimento e o próprio cliente tem que saber o que vai ser executado em cada uma das etapas. Então, quem que é o público, qual que é o negócio e como que a gente vai mostrar isso para o público, qual que é o nosso objetivo, né? Ter um planinho ali. Como eu falei, por mais simples que seja uma folha sulfite com uma mapinha dizendo o que vai ser feito em cada uma das etapas, já é alguma coisa para você mostrar para o cliente. Começa por aí e depois colhe o feedback disso, vê como que você se saiu nesse planejamento e começa a agregar informação, agregar mais dados para os teus próximos planejamentos. Mas começa por aí. Uma folha dizendo onde que vocês vão chegar e responde aí onde vocês querem chegar, quando vocês querem chegar e como vocês vão chegar. Acho que isso é o básico para começar um planejamento. E aí, para quem já faz planejamento, aí acho que fica um pouco mais fácil, você ir aperfeiçoando isso.
você ir trazendo cada vez mais informação para dentro do teu planejamento e utilizando essa informação dentro do teu planejamento. Então, como eu falei, não adianta absolutamente nada você trazer um artigo científico mostrando vários dados bacanas sobre o teu público para dentro do planejamento. Se chega lá no plano de ação, você fala, a gente vai fazer aqui disparo de e-mail marketing. E onde que você usou todas as informações que você colheu? Trazer essas informações que você colheu para dentro do planejamento, acho que é o próximo passo. Assim. Primeiro você faz um planejamento, depois você começa cada vez mais trazer mais informação e utilizar essas informações da maneira correta. Contexto convence, com certeza. Exatamente. Aproveitando o teu gancho, para quem já faz, para quem não faz, eu sei que tu disponibilizou ali algumas, né, referências, mas dentro da plataforma do Clint Hub, para quem, né, é membro, tem modelos do Wannabe, que era um planejamento que a Clint usava enquanto era agência, então tem lá, dá para tirar bastante insight, dá para ter um ponto de partida já, um modelinho, alguma coisa assim, mas fica a dica. Vini, vou agradecer demais a tua participação aqui com a gente. Aprendi muito contigo, que eu te falei, é a minha área também, planejamento, e eu acho que a gente sempre ganha com essa troca de experiência, porque não tem certo, não tem errado, cada agência, cada pessoa tem um formato de fazer o seu planejamento, o que importa é que faça sentido para o cliente, né, e principalmente seja executável, então nada de coisas mirabolantes, mas coisas executáveis, e vou te deixar, para te dar a tua mensagem final, para te se despedir da galera que acompanhou a gente até aqui. Cara, foi uma honra mesmo. Eu até tava brincando lá no Instagram esses dias, quando eu abri o site da Clint ali, do evento de vocês, né, da Semana de Marketing e Vendas, e eu vi, tipo, tantos nomes fodas, assim, tantos nomes que eu aprendi, e daí eu vi a minha foto ali no meio, eu falei, caralho, nossa, eu tô aqui no meio dessa galera aqui, que negócio legal. History. Exatamente. Foi muito legal, assim, foi muito bacana, agradeço demais o convite. Se você está trabalhando dentro de uma agência, você vai eventualmente. Todas as agências com que eu conversei hoje, todas as pessoas que trabalham em agências, eles passaram mais ou menos pelos mesmos problemas. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade de comunicação com o cliente, todo mundo acha que o cliente está cobrando demais, todo mundo acha que não vai conseguir fazer um planejamento decente, vai ter problema na execução do planejamento. Mas tem muita gente boa produzindo conteúdo por aí. O pessoal dentro da comunidade do Client Hub ajuda pra caramba nisso. Tem várias outras comunidades aí. Começa por uma comunidade do Facebook. Justamente porque todo mundo tem o mesmo problema, existem várias soluções para esses problemas, você só precisa procurar e executar isso. Então, acho que esse seria o meu principal ensinamento para a galera. A gente está produzindo muito conteúdo também, então lá dentro do perfil da agência de bolsa, a gente tem podcast, a gente tem site, a gente produz o conteúdo bacana, eu acho que é bacana, né? Sei lá, tem gente que gosta, pra galera. É isso. Tipo, não desistam, não desistam. É uma atividade muito legal. Quando você entende que se trata de pessoas e que você só precisa entender e tirar proveito disso, é muito legal, é muito gratificante. E é isso. Obrigado pelo convite e não desista. Dá trabalho, mas vale a pena. Sim, demais. Vini, é isso. Te agradeço mais uma vez. A gente continua a Semana de Marketing e Vendas para agências e consultores com temas tão pertinentes quanto o planejamento. É isso. Tchau!